Aleluia. Efésios. Dois. Melhor. Efésios 1:17. Amém? Escrevi algumas coisas aqui, mas eu acredito no mover do Espírito Santo. Uma frase que eu escutei nesses dias a gente estava estudando aqui sobre adoração, e aí esse rapaz, que estava ministrando, ele falou uma frase e eu queria liberar para nós nessa noite. Adoração é a dor da ação. Adoração é a dor da ação. Então, se nós viemos à igreja e não sentimos dor quando adoramos, então nós não estamos adorando. Onde é que está escrito isso, Joel? Gênesis 22. Abraão, me dá teu filho. Abraão, amém. Antes de ele subir, ele falou o quê aos seus servos? Estou indo adorar o Senhor. A mulher que quebrou o vaso, João 3. Meu Deus. Suco? Glória a Deus. Vem um rajai, mano, negócio desse. Perdi até. Pera aí, deixa eu só ver se é de verdade, viu, irmãos? Pera aí. É de verdade. E Abraão subiu para ir sacrificar, sim ou não? Sim. Mas aí ele deixou uma palavra lá embaixo: estou indo a adorar. João 13, a mulher quebra, o vaso e derrama aos pés de Jesus. E aí, na cabeça de alguns, isso foi perca. Na cabeça dela não, isso foi ganho. Porque vale mais uma boa fama do que um nome sujo na praça, Vale mais ser mudado a identidade em Jesus e não olhar para a minha reputação do que olhar para a minha reputação e não ser transformado como Judas, Então, se a gente entende que nós viemos a esse lugar para adorar, uma das coisas que nós precisamos transicionar nossa mente é que a adoração sempre vai gerar em mim uma dor. Então, eu venho a essa casa, a forma que eu posso adorar como é pedindo perdão ao meu irmão que não perdoei. Então eu vou lá, isso vai causar uma dor, mas isso é uma adoração. Então muitas das vezes nós entramos nessa casa, entramos em alguns lugares e não entendemos que o foco é ser mudados por dentro e não parecermos apenas por fora. E aí quando ele vier, a gente vai entender que ele vai dizer, Mateus 7:21, se eu não me engano, ele vai dizer que alguns vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, e vai fazer a lista lá. Ele vai olhar e vai dizer: mas você praticou iniquidade. Por quê? Porque não era para você fazer, era para você se tornar. Depois você iria fazer. É por isso que Jesus, quando ele é chamado de Filho de Deus, presta atenção, irmão, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, o que é que ele estava fazendo? Quem sabe?
Mateus 3. Ele veio para João Batista, parou aqui, foi batizado. João Batista, ele retorna. Aí a palavra diz assim, ó: e logo o céu se abre, a pomba vem, né? A forma do Espírito Santo, como uma ave. E aí desce sobre ele e diz o quê? Você precisa fazer alguma coisa para ser meu filho. Foi isso? Não. Estava parado. Dentro da onde? Da água. Que é a água? Palavra. Então é por isso que muitas vezes eu penso assim: o que eu falar na terra será ligado no céu. Não. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, água, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15. Então por isso que o mestre está lá, Jesus está lá, parado como um filho, e o pai disse: esse é meu filho amado, a quem me compraz. E daí ele começou a fazer alguma coisa, porque eu preciso de uma identidade, e essa identidade só quem me dá é meu pai. É por isso que eu preciso entender quem eu sou, para depois fazer o que ele mandou eu fazer. E aí é onde muitos de nós se frustramos, porque eu fui chamado para fazer isso, eu fui chamado para fazer aquilo, eu fui chamado para aquilo, eu fui chamado... Não. Lucas, se eu não me engano, 1 ou 2, você vai ler lá, e no nascimento de João Batista, os vizinhos chegam, as pessoas chegam do templo e olham para ele e diz: rapaz, vamos botar o nome dele de Zacarias. O nome dele será Zacarias. E aí Zacarias já ficou logo desesperado, porque ele estava mudo, né? Ficou desesperado. E daí ele pegou a taubinha. Se tivesse um smartphone, ele tinha escrevido no smartphone, né? Escreveu e disse: o nome dele será João, porque não é o que vocês querem, é o que o pai quer. Então muitas vezes a gente chega num local desse e diz, olha para a pessoa: cara, tu vai ser pregador, tu vai ser isso, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. E aí às vezes a gente frustra a pessoa, porque se ela não se tornar um pregador, ela diz: poxa, cara, o Joel disse que eu ia ser pregador. Poxa, a Nara disse que eu ia ser pregador. Poxa, e... Não, vai em Deus. Entra lá no quarto, Mateus 6,6. Ele vai dizer quem você é. De lá você vai fazer o que ele disse que você é. Porque muitas das vezes nós saímos a fazer sem sabermos quem somos. E aí no meio do caminho nós paramos e ficamos: cara, e agora? Na crise de identidade. Por quê? Porque um dia eu liderei, porque um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas fomos chamados para ficar parado com Ele, e Ele nos mover. Ele irá nos mover. Ele irá nos mover. É por isso que Davi todos os dias estavam com as ovelhas, mas também com Deus. E aí o profeta vai lá na casa, Samuel pega Davi, não, pega os irmãos todos, olha e diz: esse aqui é o rei, esse aqui é o rei. E Deus: não por vista, não por aparência, mas pelo que ele é dentro. Não tem ninguém aí que é o rei, não. Por quê? Porque quem trabalha com aparência é os homens. Deus trabalha com a fé. Hebreus 11. Porque a fé é o que cria tudo. E a fé é o que é? É a junção do ouvir e o praticar o que ouviu. Porque se eu ouço e pratico outra coisa, eu já não estou já não estou manifestando a fé. Estou manifestando a fábula, como Paulo fala. Então muitas das vezes, qual é a dificuldade de nós cristãos hoje? Existem muitas vozes na terra. E aí, muito serviço também. E aí, eu vou me movendo, e não paro e digo: Senhor, tudo que eu estou fazendo é através da Tua voz? Ou é através das minhas vontades? Do meu eu? Aí Deus vem e diz: realmente, isso é construção sua. Vou começar a destruir. Puf. E agora, Senhor? Vou aniquilar.
Sopra e quebra tudo. Aí é por isso que quando a gente vem à igreja, né, aceita Jesus, a gente fala aquela palavrinha, né? Rapaz, foi pior, mano. Mas por que fica pior? Porque primeiro ele destrói, quebra, vai até o último. Aí chega na areia, pega aqui na areia. Agora tá bom. Agora eu vou construir do meu jeito. Amém? Efésios 1, 17. Para que, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha aí, Ele me ilumina, Ele traz a revelação, para que eu tenha consciência de quem eu sou, para que a partir daquilo que eu entendi, que eu compreendi com os olhos do Senhor, com os olhos da revelação, eu possa entrar na vocação. Eu não posso entrar na vocação se eu não souber quem eu sou. É como nós estamos comunicando aqui, conversando nessa noite. Então, vamos continuar. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? O que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Paulo, ele escreve aqui, esse livro de Efésios, né? É interessante que você vai ler aqui, e a maioria das vezes ele vai falar sobre revelação, sobre expandir um lugar na minha mente, trazer uma expansão na minha mente, porque a palavra, ela não tem fim. Então é por isso que ele diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, sobre, porque não cabe aqui, mas é por isso que quando Deus libera uma palavra para Noé, diz assim: Noé, eu vou destruir a terra. E aí libera como ele deve fazer. E aí ele vai e começa a construir. Ele passou quanto tempo construindo? Segundo os teólogos, né, os historiadores, né, quase 120 anos com uma palavra. Aí hoje a gente entra num lugar assim, como igreja, ou recebe uma palavra, e a gente na semana está fazendo uma coisa, na outra está fazendo outra, na outra está fazendo outra, na outra está fazendo outra. E aí a gente se perde no propósito. Por quê? Porque paramos e ouvimos algumas vozes que não é a do Senhor. Que tipo de voz? Você precisa fazer isso. Você precisa. Não que isso seja errado, mas eu preciso me ater da onde vem aquela voz. Prestar atenção. Eu conheço aquela pessoa, eu sei que ela é um homem ou uma mulher de oração, eu digo, realmente eu preciso fazer isso que ele está falando. Mas se eu não conheço aquela pessoa, se eu não conheço a vida dela, se eu não sentei na mesa com ela, eu preciso orar a Deus e perguntar: Senhor, o que aquela pessoa falou está no teu coração, veio do Senhor? Jeremias 18. Vamos abrir? Deixa marcado aí Efésios 2, que hoje é dia dos pais. Jeremias a gente está falando sobre revelação.
sobre aquilo que é invisível aos nossos olhos, mas visível aos olhos de Deus. Jeremias 18, amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, olha aí, não foi Deus que veio, foi a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Ele está falando o quê? A palavra veio diariamente comunicando aquilo ali, dizendo. É aquela questão de 1 Samuel 3. Samuel, Samuel, Samuel. Fica ecoando aquela voz. Não sei se acontece com você, mas quando você vai fazer alguma coisa assim que é errado, você sabe que é errado, aí a voz, ei. Aí se o cara tiver temor, ele volta e diz, opa Senhor, desculpa Senhor, por um momento eu me vesti do primeiro Adão, me perdoa. Versículo 2, Jeremias 18, 1, 2. No 2 ele vai dizer assim, ó: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Então olha aqui, irmão, Deus chama Jeremias para descer a um lugar que não era visível, que não ia se ver Deus, mas iria se ouvir. Romanos 10, 17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O problema é que a gente quer ver para depois ouvir. Primeiro eu quero ver quem é esse aí. Eu não escuto. E se testificar aqui dentro, eu digo, realmente és profeta. Veio de Deus, isso aí é testificação. Eu estava conferindo isso no meu espírito. Jeremias aqui, ele entra em obediência, não por aquilo que ele viu, mas pelo aquilo que ele ouviu. É por isso que Noé, ele é salvo, não daquilo que ele vê, mas daquilo que ele ouviu de Deus. Ele ouviu o quê? Eu vou destruir a terra. Eu tenho que falar sobre Noé, por quê? Porque os dias são como os de Noé, os dias do Filho de Deus, amém? Nós entendemos isso, né? Deus falou o quê? Que nos últimos dias serão como os dias de Noé, William. E os dias de Noé, sabe o que as pessoas estavam fazendo? Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Era pecado ou é pecado? Só que enquanto alguns estavam comendo, bebendo e dando em casamento, Noé estava construindo. Construindo algo que Deus mandou ele construir. O problema é que muitas vezes nós paramos de construir aqui em Deus e vamos construir as nossas festinhas, as nossas coisas. As coisas que eu preciso construir. E Deus me chama para esse lugar de construção nele. Salmo 127 diz o que? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, embora eu, Joel, seja um edificador, se eu não estiver edificando segundo a palavra do meu Pai, do Senhor Jesus, eu estou trabalhando em vão. Estou trabalhando sem propósito. E eu estou o quê? Gastando tempo. Gastando tempo, recurso, porque toda construção requer recursos, dinheiro, tempo. Quem já construiu aqui? Não, vou construir, mas não tenho dinheiro. Não, vou construir, mas não tenho dinheiro. Não. Preciso de dinheiro, preciso de tempo, preciso investir minha vida naquilo ali. Todo dia eu tenho que ir lá e aí, como é que está aí? Qual foi a última vez que nós paramos e dizemos, Senhor, como eu estou por dentro? Como está a construção aqui? Por fora está tudo bem, as contas estão pagas, tenho um carro, tenho isso, mas por dentro, como eu estou? Como está a minha construção? Porque o que vai importar naquele dia é isso. É o que ele construiu aqui. E é por isso que naquele dia ele vai dizer assim, cara, tu construiu várias coisas,
Mas veio alguém com fome, tu não deu o que comer. Estava alguém preso, tu não foi visitar. E aí sucessivamente, estava alguém nu, você não vestiu. Ou seja, você estava construindo segundo a sua perspectiva, segundo os seus olhos. É por isso que Paulo diz: nós devemos se contentar com aquilo que temos, o vestir e o comer. Se contente, seja contente. Mas não, hoje a geração é o quê? Você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Você abre o YouTube, vai escutar uma música, puf, faculdade não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, puf, aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, novo celular, novo não sei o que. Aí você fica, rapaz, coisa, eita. Passa meia hora de propaganda. Eu baixei o Spotify agora. Spotify o Spotify agora não tem propaganda. Na hora que você coloca, é música até vai vir à noite, de manhã, e fica lá, você fica. Ou seja, distrações. E eu preciso estar ligado. Por isso que Noé passou 120 anos, né, segundo a história, construindo. Tá dando para entender até aqui? A gente está entrando na metade da água, viu? Espera ainda. Vamos lá. Volta para Efésios. Vixe. Efésios 2. Paramos no 23, né? E aí a gente vai continuar no 2, capítulo 2. Que ele vai dizer assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, ele não está falando daquele tempo, ele está falando agora, hoje, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Então, agora Paulo ele diz o quê? Mas Cristo vos vivificou, ele deu a vida dele para vocês agora. E aí vocês não precisam andar mais pelo curso do mundo, vocês têm que andar pelo curso da vida de Cristo. É por isso que 2 Coríntios, né, 4:4, ele diz que o Deus desse século, ele cega a mente. Porque quando ele cega a mente, ele consegue mover o meu corpo para onde ele quiser. Porque tudo começa da mente. Toda a ação começa aqui. Então ele está dizendo aqui que Cristo agora, ele nos vivifica. Aí a gente vai entrar no propósito da vida de Jesus em João. Depois você pode ver em casa, que onde ele pisava, ele liberava a morte, sim ou não? Liberava a vida, o ruá, como foi feito sexta. E aí as pessoas viam a vida, ele liberava a vida sobre as pessoas, e as pessoas iam viver. Aí a palavra diz que nós temos essa vida agora. A pergunta que fica para nós: estamos liberando vida? Não a minha, a de Cristo. Porque a ideia hoje, como cristãos hoje, é eu parar minha construção, parar meus afazeres, todos os dias e perguntar: Senhor, como está a construção aqui dentro? Como eu estou por dentro, Senhor? Porque isso é que vai importar, irmão. Aqui fora pode ter rios e muitas coisas, mas aqui dentro precisa estar edificado sobre a rocha. Em Mateus 7 ele diz o quê? Aquele que ouve e pratica é o que está edificado sobre a rocha. Então vem o vento, vem a tempestade, vem todas as coisas contra ele que o Pai manda. Porque se vem da natureza, quem governa a natureza é o diabo, sim ou não? Não, quem manda é o Pai, é Deus. Então Deus envia, Rajai. Envia o quê? Todas essas coisas, vento, tempestade. E aí, para ver se o filho está maduro, ruiós. Se o filho está alicerçado sobre a rocha. Porque se não estiver, e aí, Joel, se não estiver, caiu, e agora? Aí ele constrói de novo, como ele faz lá em Jeremias 18.
Assim como esse homem deixou cair o vaso e pegou de novo, do mesmo vaso fez um. Assim é vós em minhas mãos. É por isso que o vento, vem a água, vem tudo para derrubar a casa, para ver se ela. Não é para. Não, eu vou lá para ver se ele está firme. Porque a presença, ela só vem para homens e mulheres firmes. Isso eu escutei nesses dias. A presença, ela precisa de homens firmes. Por quê? Porque só homens firmes não irão diluir o propósito. Só homens firmes que entendem quem é em Deus irão receber salários, irão fazer muitas coisas, mas eles irão parar e vão dizer: Senhor, esse é o teu propósito? Eu estou em tudo isso aqui, mas o Senhor está comigo. A gente precisa estar nesse ambiente, irmãos. Todos os dias, Deuteronômio, olhando, refletindo, em resolução, vendo se eu estou mesmo aprovado pelos céus. Nós temos conversado isso nesses últimos dias aqui, na segunda-feira, com os meninos do CTMIC. Cara, se a igreja aplaudir e Deus não, que coisa maravilhosa que você fez. Que isso, Joel, que coisa maravilhosa. Mas você olha para Deus e diz: Deus, e aí, Senhor, como foi? Está reprovado. Não, Senhor, mas está todo mundo aplaudindo, está todo mundo. Não, mas está reprovado. Por quê? Porque a movimentação não foi como eu ordenei, foi como você ordenou. Então muitas das vezes as construções da nossa vida vão sendo ordenadas por nossas mãos, não pelas mãos do oleiro. E a mão do oleiro, ele faz de acordo com ele, não de acordo comigo. Eu vou fazer porque eu vou. Não. Deus nos deu uma palavra, nós iremos fazer porque Ele nos deu a palavra. Eu vou fazer isso porque Deus me deu essa palavra. E eu vou permanecer nela até a consumação. Se Ele não me der outra, eu vou ficar aqui. Foi Noé. Ficou lá, na arca. Terminou? Ele entrou sim ou não? Não. Gênesis 7. Ficou lá Noé e Deus. Noé, olhar para a tua vida de novo. E viu Deus que Noé era reto e justo como ele começou. Porque não adianta começar justo e terminar ímpio ou injusto. Porque não entra. Tem que começar justo porque recebe Jesus. E continuar a caminhada justo porque está com Jesus. E aí aqui ele vai dizer: entra e goza daquilo que eu preparei desde a fundação dos séculos. Atos 1, os apóstolos vão dizer: Senhor, quando será que o Senhor irá tomar o reino? O Senhor irá fazer isso? Quando? Porque na verdade eles queriam o quê? Eles queriam acabar com os romanos, Nara. Aquele dia ali, eles já tá. A pergunta não é, porque você sabe o que está no coração quando sai da boca, né, pastor? O cara fala assim: Senhor, e aí, quando é que a gente vai? Aí Jesus olha: não convém a vós, vão, preguem um evangelho, discipulem. Nesses dias o Senhor me deu uma lapada, pegou assim não é nem um cabo, é uma barra de ferro mesmo. Parou e disse: quem mandou vocês estabelecer reino? Quem mandou vocês? Não, mandei vocês ir e pregar sobre o reino, porque eu que vou estabelecer. Aí a gente entra em conflitos. Eu vou dar, vou abençoar, vou fazer isso, vou manifestar, mas eu preciso entender que isso é só a sombra daquilo que há de vir. Só a sombra. Então nós estamos se movimentando, mas é só a sombra. Quando ele chegar, não vai ser: pastor Beto, ei Beto, e aí? Não, Beto, a sua igreja estava se movimentando de maneira correta, então vocês vão entrar, porque entenderam. Quem não entendeu, não vai entrar naquilo que ele já fez. Nós estamos querendo fazer, eu vou fazer, não, já está feito. Já está
feito. Versículo 10, 2:10, Efésios. Porque somos feitura sua, olha aí, somos feituras sua, olha o oleiro, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em Cristo Jesus nós temos boas obras. Em Cristo Jesus nós temos boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em um shopping, você sobe, a escada rolante te leva. Isso aí é quando eu entendo quem é Jesus. Aceitei Jesus, Ele me sobe ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu recebo Jesus, Ele me sobe ao Pai. E aí eu entro no coração do Pai, entendo quem eu sou, e o Pai me diz quem eu sou, e Ele diz quem Ele é. E aí eu venho e manifesto aquilo que Ele é, não o que eu sou. É por isso que nós vamos ver Jesus dizendo: tudo que meu Pai faz, eu estou fazendo. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós estamos fazendo o que o Pai não está fazendo. E aí, uma palavrinha bem pequenininha, bem pequena, né? Cuida. Volta para o que Ele está fazendo e fica lá até que Ele diga: vai, prega o Evangelho a toda criatura, eu vos dou poder. Porque até para ir tem que alguém me enviar. Não posso ir sozinho. Tenho que vir a minha liderança, as pessoas que estão ao meu lado, estão caminhando comigo, e digo: libera a palavra. A pessoa: você está abençoado a fazer isso. Porque muitas das vezes nós saímos a fazer sem conhecer quem está fazendo, o Senhor. Enquanto nós estamos parados aqui, os céus se movem. E a revelação, o que é? A revelação é uma comunicação do céu que vem a um filho, para que ele manifeste aquilo que o céu manifestou, comunicou. Então muitas das vezes Deus libera a palavra ao Robevan. Para quê? Para que ele coloque isso para fora, para que ele se torne uma palavra viva, um verbo vivo, que é o que Paulo está falando aqui. E vos vivificou, ou seja, que vocês coloquem para fora aquilo que Ele colocou aí dentro. Ele soprou dentro de você um novo fôlego, ou seja, vivificou. A palavra no original é reanimou. Deu um novo fôlego de vida, soprou. Se vai, pregue o Evangelho sobre a toda criatura, e falem sobre a vinda, falem. É isso que Ele está fazendo. Vida de Cristo, vida de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes nós comunicamos a palavra de Deus e a pessoa não se converte, porque não tem vida. Não há vida no interior. E como a irmã Andréia leu aqui nessa noite, Provérbios 4, ele diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sim ou não? Mas uns versículos antes, ele diz assim, coloca a palavra do teu Deus no centro do teu coração. Aí por isso você tem que guardar o seu coração, porque essa palavra é tesouro para você. Aí é por isso que Paulo vem e diz assim: nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja do Joel, a excelência é dele, porque foi ele que colocou. Aí a condenação não vem mais, aí o medo não vem mais. Aí você entra em Atos, em Atos, você vê os discípulos Pedro, Tiago, João, a galera querendo matar os caras, e ele: meu irmão, eu quero é Cristo. Foram presos, e aí vem os capitões, os principais.
param e dizem: vocês não podem pregar mais o nome de Jesus nessa cidade, vocês têm que sair dessa cidade. Atos 4, Pedro para e diz, o versículo é muito lindo. Ele diz assim: e Pedro, cheio do Espírito Santo, os disse, porque só tem ousadia quem é cheio. Só é louco quem é cheio. Por isso tem dia que eu chego aqui e eu digo: ai, que foi isso? Eu estou diante do rei. E diante do rei é loucura, cara. Porque não é qualquer rei, não é um governador qualquer. É diante de um rei de toda a terra. E aí eu preciso o quê? Ah, Senhor, falar a melhor oração, falar as melhores... Não. Diante do rei, Isaías olhou e disse: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Diante do rei é isso. Diante do rei é reconhecimento. Diante do rei é propósito. Diante do rei é vida. Porque a maior oferta não foi 100, 200, 300 mil. Não, a maior oferta foi: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E a gente quer... Ai Deus, não adianta tu dar se a tua vida... Porque eu não troco propósito por dinheiro. Apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional, completude do culto. Sacrifício. E nós começamos o quê? A adoração é a dor de uma ação. Então, se eu deixo de vir à igreja nas terças, na quinta, no domingo, por causa que eu estou cansado, eu não entendi. Porque é esse cansaço que eu tenho que trazer para cá. Porque tem que causar dor mesmo, tem que causar chorando. Não vou, Senhor, não vou. Espírito Santo, vai, cara, vai, sacrifica. Mas Senhor, não sacrifica, vai lá, que esse é o melhor sacrifício para Ele. Deus, Ele liberou palavras para pessoas aqui. Nesses últimos dias, Deus liberou palavra para pessoas aqui. E quer que eu te diga uma coisa? Ele vai cobrar quando Ele vier. O que você fez com isso, Joel, que eu mandei você construir? Senhor, eu estava fazendo as minhas coisas. Pois é, esse é o problema. Mas Senhor, eu não tinha uma revelação, eu não tinha uma palavra assim mesmo, alguém não chegou e tal. Não, eu falei dentro de você. Você não entendeu. Era para você ter construído, é para você ter liberado, é para você ter sentado com 1 ou 2 ou 3 e ter dito para alguém, de cara, Deus está falando isso aqui dentro de mim. E Ele vai cobrar. Ele vai chegar e vai dizer mesmo. Como Ele chegou para Samuel, como Ele chegou para Saul, como Ele chegou para Davi, como Ele chegou para Salomão, como Ele chegou para João, como Ele chegou para Pedro. Ele vai chegar e vai dizer: tu me amas mesmo? Pois faz isso. Tu faz porque tu me ama. Não faz porque tu quer não, porque tu me ama. Então por causa desse amor, você vai se mover. Não por causa de uma motivação. Ah, me dá um. Não, porque você me ama, aqui dentro você vai se mover. Para finalizar, quero ler só rapidinho. Crônicas. Crônicas 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi:
tudo quanto tens no coração, faze, porque Deus é contigo. Olha o que o profeta falou: Deus é contigo, vai lá. Deus é contigo, Davi. Você é o cara, vai lá. Você é segundo o coração de Deus. Versículo 3: mas, bem grande, sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não edificarás uma casa para morar. Que humildade é essa? A profeta vai lá e diz: estava ficando doido, acho que estava assistindo a novela, não tinha nada a ver. Deus não deixa você fazer isso. Pare com isso aí. Foi falta de dinheiro para Davi? Foi, irmão? Rei? Falta de dinheiro não foi, não. O que ele entendeu? Obediência ao propósito. Pare aí e fique aí. Alguém vai chegar até aí e vai construir daí para frente. Aí vem Salomão e constrói. Aí ele para, senta com Salomão, depois você lê. Aí diz assim: filho, tudo que o papai do céu disser para você, faça. Deus me pegou nessa palavra aqui nesses dias e disse: cara, para de fazer coisas que eu não estou mandando. Para de querer construir, para de... Não, fica orando. Depois que tu ouvir a comunicação, aí tu vai fazer. Porque se tu for sozinho, você vai gastar dinheiro, tempo e vai se estressar. E a obra do Senhor não é estresse, não é desânimo, é vida. Por isso que Davi para e olha e diz, começa a orar, depois você vai ver aí. Começa a orar e diz: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado e tal. E começa a engrandecer o Senhor. Por quê? Porque entendeu que se o Senhor não for, Ele não vai. Se o Senhor não for, Ele não vai. Tem dinheiro, tem tudo isso, mas ele disse: não, o Senhor disse que eu não gastasse tanto aí, vou guardar aqui. Aí foi guardando. Aí imagina, guardando. Quando veio Salomão, fez a primeira oração, porque nós começamos assim, é a partir da oração que eu começo a correr, porque senão eu vou correr em vão, como Paulo diz. Então eu oro e o Senhor diz: corre, aí eu corro. Eu oro, o Senhor fica aí, aí eu fico. Oro, o Senhor corre, corro. Salomão vem e edifica uma casa, um templo para o Senhor, sacrifica. E aí ele diz o quê? 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus. Aí ele bota uma vírgula nesse versículo e diz assim, ó: então eu... Porque a conversão começa comigo. Depois que eu me converto, que eu me humilho, que eu oro, que eu entro nesse ambiente, aí ele entra e diz: então eu curarei a sua terra, pó, homem. Porque depende primeiro o meu passo, me humilhar, me arrepender e orar. E aí então ele vem e me cura. É por isso que ele diz o que em Tiago? Confesse a sua culpa ao seu irmão, uns aos outros, e vós sereis curados.